Eu quero cumprimentá-lo, amada igreja, na gloriosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E gostaria também de cumprimentá-lo a você que está nos ouvindo pelo canal 20, pelo YouTube. Deus tem uma palavra para você nesta noite, meu amado. Então você tem a oportunidade de ouvir nesta noite o que Deus tem a nos ensinar. Aleluia, glórias a Deus. Eu estava um pouquinho preocupado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me presenteou nesta noite. Assim, usando a vida do pastor Jorge, também quero agradecer a Deus pela vida dele, pela confiabilidade dele confiar de nesta noite eu poder trazer o recado de Deus ao seu coração e ao meu coração. Então eu louvo a Deus pela vida dele, que eu creio que ele consultou a Deus antes de dar oportunidade para mim. E nesta tarde, para mim, foi uma tarde linda, bela, preciosa, onde eu pude chorar de alegria, de felicidade, de prazer, de saber que eu poderia nesta noite usar da palavra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque é o Deus que nos honra. Então eu estou muito grato a Deus nessa noite, não sei nem como agradecê-lo. Atos capítulo 5, de 1 ao 11. Que o irmão coloque aí na mídia para mim, por favor. Atos 5, 1 ao 11. Nesta noite eu gostaria de falar, amada igreja, de dois caminhos: a verdade e a mentira. E gostaria que os amados acompanhassem comigo. Eu orando a Deus, pedindo, eu falei ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Porque eu não sei o que eles precisam ouvir, mas o Senhor sabe. Ali de joelho, e Deus me deu 3 textos. Eu queria falar a verdade, me recorrer a alguém para me ajudá-lo, mas eu ali de joelho, chorando na presença de Deus, Ele me deu 3 textos, mas eu disse: Senhor, eu preciso de um. Agora o Senhor defina para mim qual que eu vou usar, falar nesta noite. E então Deus me deu esse texto aqui, Atos 5, 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando a outra parte, e a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder. Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquele terreno? E ela respondeu: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que combinaste entre vós provar ao Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora,
sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram estas coisas. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de dizer à igreja: é verdade que a mentira tem perna curta? É um ditado popular, né? Aqui diz assim: sim, o ditado popular está correto. A mentira tem perna curta. O mentiroso acredita que poderá recorrer à verdade infinitamente. Poderia... Oh, Jesus. Sim, o ditado popular está correto. A mentira tem perna curta. O mentiroso acredita que poderá esconder a verdade indefinidamente. Todavia, ele está enganado. A mentira é um comportamento tão comum que até a igreja primitiva foi contaminada por esse pecado. Querendo ser bem visto pela comunidade cristã, Ananias mentiu juntamente com Safira, sua mulher, tentando enganar a todos. Deus puniu-os severamente. Infelizmente, muitas pessoas são presas da mentira e são dominadas por ela. Esse defeito, todavia, é extremamente prejudicial e acaba arruinando a vida de quem não se arrepende e não abandona essa prática errada. Então nós vemos aqui o resultado de Ananias e Safira, né? Então por isso que nós dissemos no início que nós iríamos discorrer sobre os dois caminhos, daquele que fala a verdade e daquele que fala a mentira. Agora eu gostaria de pedir aos irmãos da mídia que colocasse para mim ainda em Atos 4, versículo apenas 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita natural de Chipre. Então, o que eu quero dizer com isso, amados? Que nós vemos aqui o resultado de Ananias e Safira, que eles haviam vendido uma propriedade e eles mentiu ao Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos, parece que não tem importância, quando num casal, numa família, entre marido e mulher, às vezes o marido chega e fala uma coisa para a mulher, e a mulher sabe que é mentira. Aí vai a grande responsabilidade da boa esposa de ajudá-lo, o marido, ser aquela companheira verdadeira para todos os momentos dela, ajudá-lo, o marido, a não falar a mentira, a não fazer como aqui, Ananias e Safira. Ela confirmou a mentira do seu marido. E qual foi o resultado? Os dois morreram. Onde é que eu quero chegar? Às vezes, quando os pastores pregam sobre dízimo e oferta, não é o assunto que eu vou falar, não precisa ficar preocupado, né? Mas graças a Deus, que Deus, sendo o dono dos céus e da terra, do universo, Ele não nos obriga a nada. Ele nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos o que é bom. Mas veja aqui, meus amados, o resultado de Ananias e Safira. Eles também eram livres, como você é livre, para entregar ao Senhor ou tomar a parte para você. Só que você viu o resultado aqui de Ananias e Safira, por eles terem mentindo. Então, veja aqui como a esposa pode ajudá-lo, o esposo. Eu glorifico a Deus, irmãos, pela esposa que Deus me deu.
eu tenho que glorificar a Deus, porque em todos os instantes, não que eu minta, mas às vezes, eu não me lembro aqui agora quem foi que pregou aqui, né? Que quando a pessoa ia falar, tinha um nome que ele sempre, se alguém se lembrar, pode me ajudar. Peço ajuda dos universitários. Alguém se lembra? Que quando a pessoa, como se estivesse mentindo, ele era como se puxasse o paletó. Cuidado, cuidado, né? A advertência vinha. Então, coloca o 37 para nós, por favor, irmão aí. Atos 4, 37. Possuindo um campo, vendeu-o e trouxe o preço e o depositou aos pés do apóstolo. Então aqui há diferença da oferta de Barnabé e como Ananias e Safira agiram. Vocês viram o resultado da verdade e a mentira, o que ocorreu com o casal Ananias e Safira. E aqui nós vemos a oferta, quando a oferta, o dízimo, quando ela é voluntária, quando ela flui do nosso coração, nosso interior, que não precisa, ninguém está te cobrando, ninguém te forçando a nada, é quando você está devolvendo a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças que você fizer como Barnabé fez, então aí você verá o resultado daquele que honra a Deus verdadeiramente, não honra só de lábios. E ainda gostaria de ler aqui para os amados, tem uma coisa aqui muito importante. Conheça a motivação da mentira. Fugir da responsabilidade de assumir um erro é querer passar uma falsa imagem de si mesmo. Então veja bem, isso é o item primeiro. Fugir da responsabilidade de assumir um erro. Fugir da responsabilidade de assumir um erro. Porque às vezes quando o pastor vai conversar com alguém que vem até seu gabinete, né, seja qualquer assunto, às vezes o pastor pergunta: você cometeu isso, irmão? Que a tendência humana é? Não falei, não fiz. E às vezes a pessoa está agindo como Ananias e Safira fez. Só que o pastor, ele não sabe, ele não conhece o que está no seu coração, mas Deus te conhece por dentro e por fora, meu amado irmão. Não adianta nós vivermos de aparência, tentando enganar um ao outro, porque podemos tentar enganar um ao outro, mas ao Deus Criador dos céus e da terra, você e eu, nós não enganamos. Então não devemos viver de fachada, de rótulo, só para querer nos mostrar, para querer nos aparecer, porque o teu Deus, Ele te conhece por dentro e por fora. Você pode até enganar o teu pastor, mas ao sumo pastor, que é Jesus Cristo, esse você não engana não, viu? E a Bíblia ainda diz, o tópico 2, querer passar uma falsa imagem de si mesmo. Às vezes a pessoa está mentindo, mas ele tenta passar aquela imagem de que ele é santo, de que ele é verdadeiro, e por dentro está podre, por dentro está a mentira reinando. Como que é que assim nós queremos que Deus vá nos abençoar, que Deus vá nos honrar, que Deus vai nos conceder a bênção e a vitória? Você pode tentar enganar a todos. Eu quero saber se você vai enganar o teu Deus, porque Ele sabe até o que você pensa, Ele sabe até o que eu penso. Aleluia, glórias a Deus. Enganar alguém para tirar outra coisa terrível, feia, enganar alguém para tirar proveito disso. Como Deus se entristece quando Deus vê eu e você ou alguém tentar enganar o teu irmão, teu próximo, quer seja num negócio, quer seja em qualquer coisa, e você tentar tirar proveito disso daí.
você pode também até tentar enganar o seu irmão. Eu quero saber se você vai enganar a Deus. Veja o resultado de Ananias e Safira, que mentiu ao Espírito Santo de Deus, e a recompensa deles. E nós vemos também aqui a oferta de Barnabé, como ele contribuiu generosamente, de coração e alma. Ele não precisou mentir. Como é bom quando nós falamos a verdade, porque a verdade só tem uma, né? Então Deus ama aquele que fala a verdade de coração e alma. Não precisamos mentir. Distorcer os fatos para prejudicar as outras pessoas. Como tem pessoas que ele não se importa. Ele fala assim: eu quero é crescer, pastor, eu não quero nem saber como. Eu não quero saber se eu estou prejudicando meu irmão ou não, se eu estou passando por cima do meu irmão ou não. Eu quero é solta a mentira, como Ananias e Safira fez, né? Mas eu te digo nesta noite, o teu Deus, que você diz que tem, que você diz que já entregou seu coração, sua vida a Ele, já se converteu, você é um cristão. Se você é um cristão, a Bíblia diz que o Senhor nos conhece pelos frutos conhecereis. Você não pode ser um pé de árvore que venha, se você tem o Senhor Jesus Cristo, produzir frutos maus, que não concorda, não combina um com o outro. Nós temos que falar a verdade, porque a verdade ela predomina. Deus ama a verdade. Eu criei, pela misericórdia do Senhor, 3 filhos. E dentro da igreja, sempre na escola bíblica dominical, levando eles para a escola bíblica dominical, ensinando no caminho, em todo lugar, como diz a palavra, e ensinei também a eles o dízimo. Irmãos, não é para inchar, porque tem um aqui, né? As outras 2 não estão aqui, que eu tenho 2 filhas, mulher e um homem. Mas nunca precisou, depois deles adulto, que eles já começaram a trabalhar, ter a sua vida, nunca precisou de eu falar: filho, você não entregou o dízimo. Então eu me alegro em Deus, porque realmente a palavra ficou plantada nos seus corações, e eles devolvem ao Senhor aquilo que é do Senhor. Porque é gostoso quando nós devolvemos a Deus aquilo que é de Deus. Porque não adianta nós fazermos como Ananias e Safira, porque aí nós vemos o resultado da mentira. Não adianta querermos tirar proveito de coisas erradas. Sendo espiritualmente prejudicado. Às vezes tem pessoas que quando ele quer estar na presença de Deus, nem que ele for prejudicado, ele fica quietinho, ele paga o preço. Eu me lembro certa vez um senhor de 82 anos, eu conversando com ele, que ele estava sofrendo uma injustiça, e então ali eu falei: nossa, mas como é difícil, né, passar por essas coisas. Ele disse: Toninho, mas é melhor nós sofrermos a injustiça, pagarmos o dano, mas o Senhor vai me dar a recompensa. Eu creio no Deus a quem eu sirvo. Deus é poderoso para agir e para fazer a justiça na hora certinha. Então, vale a pena, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós confiamos no Senhor realmente, e não deixamos Satanás fazer na minha vida e na nossa vida como ele fez com Ananias e Safira. Porque é triste, é doloroso quando nós estamos com a palavra de Deus em nossas mãos, que é a nossa bússola, aquela quem nos orienta, aquela quem mostra o caminho para nós, e às vezes nós estamos lendo todos os dias, observando, e na hora do nosso agir, nós agimos contrário à palavra de Deus. Então Deus se entristece muito com isso, porque Deus não se alegra com a mentira.
Eu vou ler aqui ainda que diz assim: o mentiroso acaba desenvolvendo um espírito covarde e injusto. Então isso é a Bíblia que está dizendo, viu? O mentiroso, ele desenvolve um espírito covarde e injusto, e quer fazer a injustiça, a mentira, a se tornar realidade, a se tornar verdade. E Deus fica olhando lá dos céus, contemplando, né? Eu creio que ele fala: meu filho, peça misericórdia ao Senhor, para que se compadeça de nós. Tornando-se uma pessoa, o mentiroso, ele torna-se uma pessoa hipócrita. Ele quer fazer de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele não está preocupado com o seu próximo, com o seu semelhante, da maneira que ele está agindo, mas Deus está contemplando tudo, sendo alvo de desconfiança dos outros. Porque hoje, em nossos dias, amados, mesmo os irmãos, graças a Deus, nós louvamos a Deus, porque todos os irmãos hoje são espertos, inteligentes, né? Quando você está contando uma mentira, não é toda, você precisa ser meio profissional, porque se você não for profissional, não vai enganar assim com qualquer, né? Não vai levando os irmãos assim, empurrando com a barriga, não. Então, graças a Deus por isso, porque eles já têm uma certa experiência em suas vidas, uma bagagem de vida, de vivência do nosso dia a dia. Então, vale a pena quando a pessoa fala a verdade e não a mentira, como fez, repito, Ananias e Safira. Perdendo grandes oportunidades na vida. Então a pessoa, às vezes, ele pensa que está lucrando, achando que ele está sendo muito esperto em falar a mentira, que está crescendo com aquilo, mas Deus não deixa o seu servo ser enganado. Então eu tenho a lhe dizer que se você, eu espero que nesta igreja não tenha ninguém que minta, que não tenha ninguém, porque se tiver alguém que minta, peça misericórdia ao Senhor hoje mesmo, nesta noite, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Por enquanto nós estamos vivos, temos a oportunidade de nos corrigir a todo instante da nossa vida. Então, de pedir misericórdia ao Senhor e que Ele nos ajude a cada dia mais a crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus, porque a mentira não faz parte do viver do cristão. Ele pensa que com isso ele está tendo alguma vantagem, levando alguma vantagem, passando por cima do seu próximo, do seu irmão, achando que aquilo é uma grande vantagem. E Deus está contemplando tudo e dizendo: pode deixar que eu vou tratar com você. Mas arrependa-te, por enquanto está a tempo, para que porque Deus é um Pai de amor. Enganando a si mesmo, mais do que é capaz de enganar os outros, porque às vezes nós estamos enganando a nós próprios, porque a Deus você não consegue enganar, nem eu. Então vale a pena nós falarmos a verdade, porque a verdade ela prevalece. Todo lugar que você chegar, a verdade vai estar ali. Então não vale a pena. Olha o resultado de Ananias e Safira, que mentiu ao Espírito Santo de Deus, querendo reter uma parte daquele dinheiro que não lhe pertencia. E a mulher concordou com o marido e viram o resultado, que os dois morreram. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido jovem, eis a oportunidade. Deus é tão precioso, Deus é tão maravilhoso, que Ele está de braços abertos a cada instante que nós clamarmos, chamarmos Ele pelo nome, para nos socorrer, nos auxiliar, nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça, de toda imoralidade. Porque a mentira não deve fazer parte da vida do cristão. Se ainda o fez,
até hoje, até agora na sua vida, clame ao Senhor, peça misericórdia a Deus para que Ele te liberte. Porque eu sei que nós como cristãos, quando nós nos convertemos, entregamos as nossas vidas a Cristo, a gente acha que se converteu, já está salvo para todo sempre. Mas a Bíblia diz que se nós permanecermos até ao meio do caminho, é isso que a Bíblia diz? Até quando? Até o fim. Se não permanecermos até o fim, não teremos salvação. E obedecermos a sua palavra, porque se não obedecermos a sua palavra, estamos perdendo o nosso tempo. Você vem aqui para ser abençoado, Deus está desejoso em te abençoar, fazer você sair daqui triunfante, vitorioso, se você não se deliciar dos prazeres que a Bíblia oferece, que é falar a verdade e entregar aquilo que é de Deus, de coração e alma, fazer com toda singeleza de coração, não esperando ninguém falar, porque você tem que falar com Deus todos os dias e devolvê-lo ao Senhor, ser grato a Deus que nos dá a vida. Às vezes quando é dada a oportunidade aqui para alguém contar uma bênção, às vezes eu não sei se é vergonha ou o que é, as pessoas ficam demorando. Eu penso, meu Deus, só pelo fato de nós termos deitado, dormido e acordado, já é uma bênção. Então, se nós formos contar a bênção, ficamos aqui a noite toda e não vamos acabar de contar as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, nós temos que sermos gratos a Deus, porque quando você é grato a Deus, Deus conhece o interior. Não adianta mostrar só o exterior para Deus, porque cai tudo por terra. Deus conhece lá dentro. Não adianta querer só ter aparência, mostrar algo que por dentro você vê que é como a verdade e a mentira. Não combina os dois. A verdade e a mentira não combinam. Se querer mostrar o que você não é, a máscara vai cair. Custe o que custar. Deus você não engana, eu não engano a Deus. Uma hora a máscara vai cair e você vai ficar sozinho. Por quê? Porque a verdade tem que prevalecer. E o que é a verdade? A verdade é a palavra. Aqui a palavra você encontra tudo de bom, tudo de melhor para as nossas vidas, porque Deus te ama. Ele não quer que você e eu, nós vivamos dizendo que somos cristãos e usando as práticas lá de fora, lá do mundo. Deus quer que nós sejamos cristãos verdadeiramente, porque quando nós somos cristãos verdadeiramente e honramos o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, irmãos, exemplificando a vocês que são casados e têm os filhos, o que você deseja para os seus filhos? Não é a bênção? Não é a vitória? Você não quer abençoar o seu filho? Imagina o nosso Pai Celestial, Ele está desejoso em nos abençoar, em nos fazer prósperos e abençoado na presença de Deus. Agora, Ele quer te abençoar. Como que Ele pode te abençoar e me abençoar, se nós andamos com as armas contrário da palavra de Deus, que é a mentira? Como você quer que Deus te abençoe? Depois você ora e fala, pastor, olha, eu estou orando, mas nada acontece na minha vida. Não acontece na vida, por quê? Porque Deus conhece o teu interior, Deus conhece o teu coração. Então, há um momento para nós fazermos uma reflexão da nossa vida, como nós temos vivido diante do Senhor. Falando a verdade, sendo honesto, sincero, ou agindo como Ananias e Safira? Porque senão você vai cansar de orar e não receber a sua bênção, aí começa a culpar o pastor, começa a culpar a igreja, começa a culpar o A, o B ou o C, sendo que o único exclusivo culpado é você. Então, que nós, nesta noite, possamos fazer uma reflexão do nosso viver, porque não vale a pena. O dinheiro é muito bom,
mas ele não é tudo na vida. A graça, a preciosidade de Deus, ela é muito melhor. Nesta tarde, quando eu recebi o convite, para mim foi a tarde mais bela, mais linda. Ela ficou florida, ela ficou linda, maravilhosa, porque eu sabia que eu ia falar de um Deus tão grande, tão fiel, tão amoroso para com todos nós. Ainda que nós somos infiéis, ainda que nós viramos as costas para Deus, Deus não vira as costas para nós. Ele permanece fiel, nos ajudando, nos auxiliando para nos tornarmos vencedores, dando-nos a oportunidade para voltarmos atrás. Eu tenho até que hora, pastor? Mais 5? Eu vou contar um acontecimento que aconteceu há muitos anos atrás na vida da minha família. Por que eu disse para vocês que o dinheiro não é tudo na vida? Nós éramos em 8 irmãos, e eu tinha meus irmãos, eu fui o primeiro da família que me converti. E aí, meu irmão, certa vez, ele, por causa de uma propriedade, ele descombinou com o sogro e com os familiares. Aí ele e um cunhado disse: bem, se eu morrer, você não precisa nem ir no meu velório, porque já que nós não entramos num acordo aqui, então não precisa nem mais conversar comigo, nem mais nada. E o cunhado disse o mesmo para ele. Mas Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, irmão, veja como Ele cuida, e às vezes Ele faz algo nas nossas vidas para mostrar para as famílias que Ele é que está no comando, no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Sabe o que aconteceu? Resumindo, o cunhado do meu irmão faleceu. E aí chegou a notícia para o meu irmão que o cunhado havia falecido. Muito bem. Aí eu não sei, o que conversaram as famílias lá, como iriam fazer. Daí meia hora, e as famílias não conversavam uma com a outra. Daí meia hora o Senhor chamou meu irmão também, para a glória. Chamou os dois. Aí, lá no cemitério, lá no velório, ficaram os 2 caixão pertinho um do outro. Para quê? O que você imagina? Não vale a pena por nada desta vida, por coisas materiais, nós ficarmos intrigados, por qualquer coisa. Às vezes um irmão só, sem querer, às vezes pisa no calcanhar do irmão, o irmão já olha feio, como se tivesse, Então não vale a pena, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você tem algo contra teu irmão ou contra tua irmã, reconcilia-te com teu irmão hoje, com tua irmã, porque é muito melhor por enquanto nós estamos vivos. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, reconcilia hoje mesmo, não deixa para amanhã, porque você não pode garantir para mim, nem eu para você, que ao sairmos daqui, nós vamos chegar até o nosso lar com vida. E a Bíblia diz: o que tu tens preparado, para quem será? Então, Deus é tão bom, misericordioso, que Ele nos dá a oportunidade para fazermos a reflexão do nosso viver e nos corrigirmos, e está pronto para nos dar a bênção e a vitória. Olha que Pai maravilhoso, tremendo, Então, não vale a pena vivermos intrigados um com o outro, vale a pena nós amarmos uns aos outros, para que Deus, a seu tempo, nos dê a bênção e a vitória. Amém? Que Deus, então, nos abençoe. Amém.